O Evangelho, segundo narrativa de João, no seu capítulo 12, verso 1 diz: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Esses 11 capítulos, nós podemos extrair várias lições espirituais muito oportunas para as nossas vidas. Encontramos aqui, podemos dizer, na família de Lázaro, Marta e Maria, 3 atitudes que podemos ter na nossa vida cristã, que são muito importantes, que são adoração, serviço e testemunho. Encontramos a adoração na personagem Maria. Encontramos serviço em Marta. E encontramos testemunho em Lázaro. O Senhor Jesus, João escrevendo, diz que estava há 6 dias, praticamente menos de uma semana, para a sua mais importante missão, que era ser morto para perdoar os nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo tinha essa noção cronológica do que estava por vir. E nós não temos essa noção. Não sabemos o dia em que vamos partir deste mundo. O Senhor Jesus tinha essa percepção, porque aqui nos falam que 6 dias antes da Páscoa, o Senhor vai para a aldeia de Betânia, que ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, e o Senhor ali vai ter um momento de descanso. Vai ser uma das das 3 últimas refeições que o Senhor vai fazer com os seus discípulos.
E ali o Senhor tinha, nessa família desses 3 irmãos, um lugar aonde ele encontrava descanso, ele encontrava hospitalidade, onde ele tinha momentos de lazer, momento de descontração. Pergunto para você, prezado ouvinte, como está a sua família? Como está a sua recepção familiar para o Senhor Jesus Cristo? Você tem procurado ter uma comunhão com os de sua casa através de um culto doméstico, de um momento que você pode reunir a sua família? Você que é pai, principalmente essa é uma responsabilidade do pai, abrir a Bíblia e procurar conversar com os seus filhos, com a sua esposa? Você tem feito isso? Quando fazemos isso, nós convidamos o Senhor Jesus para estar na nossa casa. A nossa casa, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Encontramos esse princípio nessa família. Uma outra importante realidade é que nesse verso 1 diz: Lázaro, o que falecera. Olha que coisa maravilhosa. Lázaro agora, depois de 4 dias morto, ressuscitado, ele agora estava ali naquela reunião, naquela casa, como diz o verso 2, foi ali uma ceia. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Essa ceia, a Bíblia não fala de quantas pessoas estavam ali, mas provavelmente estavam os 12 discípulos, mais o Senhor Jesus Cristo, estava Lázaro, as 2 irmãs, e conforme os evangelhos sinópticos de Mateus 26 e Marcos 14, esse acontecimento, essa ceia se deu na casa de Simão, o leproso. E é importante que Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos, de João, nos mostrando o poder de Jesus na ressurreição. Lázaro, ele viria a morrer novamente, mas nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, o apóstolo Paulo diz: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, o Senhor Jesus é a primícia, significa, ele foi o primeiro. Isso nos mostra, neste milagre de Lázaro, aquilo que iria acontecer logo com o Senhor Jesus Cristo, o poder para a ressurreição. Isso nos mostra também o poder de Deus para quando nós falecermos, o nosso corpo ser ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E encontramos aqui a figura de Marta. O verso 2 diz: Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. Muitos criticam Marta, porque em João 11 o Senhor fala para ela: Marta, Marta, está fadigada com tantas coisas, e Maria escolheu a melhor parte. Realmente é a melhor parte, mas também o serviço é importante. O serviço a Deus, o serviço que nós podemos fazer para Deus, porque se não tivesse uma pessoa como Marta servindo ali à mesa, como seria?
como essa ceia poderia ser concretizada. Então, encontramos Marta, como foi com Dorcas, a sogra de Pedro, depois que estava doente, e quando ela foi curada, a primeira coisa que ela fez foi servir. Então tem tantas irmãs e irmãos que servem no trabalho do Senhor, e realmente isso é muito importante para o desempenho da obra do Senhor. Encontramos Maria, realmente uma atitude de uma verdadeira adoração. Ela, Maria, importante ressaltar que naquela ocasião as mesas onde era servido o alimento não era como a nossa mesa de hoje, não era como Leonardo da Vinci fez a pintura da ceia, a última Páscoa do Senhor, junto com os seus discípulos. Eles ficavam em almofadas, quase como que deitados. Era uma mesa de um U invertido. As mulheres não podiam participar, eram só os homens. Por isso, o próprio João diz que ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Então, eles estavam próximos, praticamente deitados, com o apoio do antebraço para poder servir com o outro braço à mesa. Essa era a condição física dessas pessoas. E aqui nos diz que Maria, ela tomando um unguento de nardo puro num vaso de alabastro. Alabastro era um mármore que era retirado lá do Egito, e esse nardo puro era algo de muito preço, diz o texto. Esse nardo puro, ele vinha lá do Tibete, da Índia. Era uma árvore raríssima. Por isso, esse valor, como se hoje nós tivéssemos um recurso de uma poupança, de um investimento. Então, esta mulher, representando este unguento, que deveria ser a sua poupança na época, porque não tínhamos bancos, eram objetos de valores que eram guardados. O texto nos diz que ela ungiu os pés do Senhor. Uma verdadeira adoradora. Entregou tudo. Talvez o que ela tinha de mais precioso. E depois, mais na frente, nós vamos ver no verso 5 que esse unguento ele tinha um valor de 300 dinheiros. Isso equivaleria a 1 ano de trabalho. 1 ano que essa mulher trabalhou, não sabemos a sua atividade, e agora ela deu tudo para Jesus. E hoje, quando a Bíblia fala de a pessoa dar o seu dízimo, 10%, quantas pessoas fazem tantas críticas, tantas observações, tantos senão para entregar também produto do nosso trabalho a Deus, que é uma parte pequena, podemos assim dizer, perto do que Maria fez. Maria, como que entregou tudo numa verdadeira adoração ao Senhor. Ela teve o que nós precisamos ter, um sentimento de dívida para com o Senhor Jesus. Ela que ficava aos pés do Senhor, viu o Senhor ressuscitar o seu irmão querido. Ela que sabia como é importante isso, essa mulher sabia do que ia acontecer com o Senhor logo mais à frente.
Então, foi uma atitude de preparar o corpo do Senhor Jesus Cristo nessa unção. O Senhor, ele vai dizer isso no verso 7, disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Que profundidade de conhecimento que tinha essa mulher nesta hora tão importante e decisiva para o Senhor Jesus Cristo. Então, uma verdadeira adoradora. Como você tem adorado a Deus? Você tem trazido migalhas para Deus ou você tem derramado o seu coração para Deus? E João apresenta um outro contraste. O Evangelho de João, ele é apresentado em muitos contrastes. Luz e trevas, vida e morte, salvação e condenação. O Evangelho do antagonismo. E aqui encontramos um outro personagem crítico, que foi Judas. Judas, vendo aquilo, ficou indignado. E provavelmente nós não sabemos qual foi a interferência da opinião de Judas para os outros 11 discípulos. E como nós vemos pessoas em nossos dias que têm essa mesma atitude, são pessoas críticas, que vendo esta mulher, isso é um desperdício. Por que essa mulher fez isso? Que mulher inconveniente de agora jogar esse unguento no Senhor Jesus Cristo, numa hora que nós estamos ceando. E Judas, ele pôde dizer, por que não se vendeu esse produto e não se deu aos pobres? Mas o apóstolo João diz, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres. E hoje nós vemos tantas pessoas, especialmente na política, dizendo, vamos fazer isso para os pobres. Mas o objetivo não são simplesmente dar uma ajudazinha para os pobres, mas ajudar os seus próprios bolsos em suas contas na Suíça. Então aqui encontramos esse personagem que o próprio João diz, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Coração insensível e mão avarenta andam sempre juntos. Coração insensível e mão avarenta andam sempre juntos. Judas tinha esse coração insensível, petrificado, anestesiado pelas coisas de Deus. Mas, e também era avaro, queria tudo para si. E nós vemos então um outro personagem aqui que é muito importante, que foi Lázaro, que estava ali testemunhando o poder de Deus. E muita gente dos judeus soube que estava ali, que ele estava ali, no caso Jesus, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E isso causou no coração daqueles sacerdotes, principais sacerdotes do judaísmo, uma revolta, uma inveja.
porque Jesus estava atraindo uma tão grande multidão e agora tinha uma prova. Lázaro estava vivo. Houve uma comoção muito grande. O que aqueles principais sacerdotes deveriam fazer? Deveriam ter os seus corações também sensíveis, quebrantados diante do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui encontramos a insensibilidade, a dureza da religiosidade dessas pessoas com relação ao Senhor Jesus Cristo, e essa dureza era tão grande que eles estavam deliberados, diz o texto, para matar não somente o Senhor Jesus Cristo, mas o pobre coitado do Lázaro também, que tinha há poucos dias ressuscitado dos mortos. Novamente seria morto. Então, prezados ouvintes, qual tem sido a sua atitude para com o Senhor Jesus Cristo? Você tem convidado Jesus a estar na sua vida? Em Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Abra a porta do seu coração. É óbvio que esse texto está para uma igreja, mas podemos também aplicá-la individualmente, porque nós fazemos parte também da igreja. E com esta comunhão, você tenha uma verdadeira adoração, como teve Maria, um verdadeiro serviço, como teve Marta, e um verdadeiro testemunho, como teve Lázaro. Que Jesus lhe abençoe. Amém.